Olá, escritores! Sejam bem-vindos ao projeto Escrita Criativa. Eu sou a Interuia. Eu sou a Anne Venâncio. Eu sou a Fernanda Rodrigues e hoje nós estamos aqui para falar da importância de não depender das redes sociais para divulgar o seu trabalho. Mas antes, Ayu, apresenta a bonita, né? Eu achei que você ia falar, já apresentar. E essa daqui é a Jujuba, A que está Jujuba. muito manhosa e não quer sair do balcão. Adoramos vídeo com gatos, não sei vocês, mas eu tenho duas, então sou suspeita, né? Adoramos vídeos com gatos. Então, Enfim, gente. aproveitando, fala. deixa um like para a Jujuba, já que ela é convidada especial, né, gente? A gente avisou que a gente ia trazer convidados especiais no canal, a gente só não falou que seriam felinos. Ela só tem cara de brava, viu, gente? Porque o dia que eu fui na casa da Yumi, eu falei, olá, Jujuba! E ela fez, nhau! E se derreteu toda. Então, é só a carinha de Você brava. chamou ela de neném, ela veio correndo. Eu falei, oi, neném! E aí ela veio. Eu falei, neném, a poesia já se mexeu aqui, que ela tá deitadinha dormindo. A gente tá aqui hoje para falar da importância de não depender apenas das redes sociais para divulgar o nosso trabalho. Acho que até ano retrasado, 2023, as pessoas estavam muito focadas em crescer nas redes sociais. Hoje a gente já vê um movimento mudando um pouco. As pessoas já estão ficando de saco cheio das redes sociais. Mas o que a gente veio falar aqui é da importância de cada escritor manter o seu site ou o seu blog como forma de divulgação do próprio trabalho, né? Como forma de não depender das grandes empresas para que o seu trabalho seja aí entregue para as pessoas. E aí, por que a gente veio falar sobre isso, né? Primeiro porque a gente está vendo muitas mudanças nas redes sociais, nas políticas, nos termos de uso, principalmente com relação à inteligência artificial, porque cada vez que você posta, você literalmente está treinando uma inteligência artificial, gratuitamente, inclusive, né? Porque você não é pago para isso. E segundo, porque às vezes acontece, a gente não sabe ainda como vai ser essa coisa da regulamentação das redes, mas a gente teve um exemplo, né? Que foi quando o Twitter, ex-Twitter, atual X, caiu no Brasil, e a gente ficou alguns dias sem poder usar o X aqui. E aí todo mundo ficou meio desesperado, principalmente as pessoas que só dependiam dessa rede social. Acho que também porque nós somos millennials. Aí você ainda é millennial, né? Supostamente eu sou zilênnia, eu tô ali no Então, limbo. você tá no limbo, né? Não, mas A transição. Por que eu tô falando isso, né? Porque millennials e zillennials viram redes sociais nascendo e morrendo, né? Então foi o Fotolog que nasceu e morreu, foi o Orkut que nasceu e morreu. Flogão, MySpace, até as formas de comunicação, como o ICQ e o MSN, né? E aí, assim, toda vez que uma rede social está para acabar é um desespero. E agora o que vai ser da minha vida, né? E quando a gente tem um site ou um blog, esse espaço é nosso. E por ele ser nosso, a gente decide a hora que começa e a hora que acaba, já começa daí, né? Então já tem essa primeira liberdade que é a gente que decide quando que começa, quando que acaba, qual é a frequência que a gente vai postar ali. A gente não ficar refém dos algoritmos. Então, estamos aqui para defender, tem o seu espaço. E também tem a questão aproveitando dos formatos, né? Porque muitas redes sociais começam com um formato determinado e depois mudam. Um exemplo claro é o Instagram, né? Que antes a gente publicava fotos assim do nosso dia a dia e agora virou algo completamente diferente. Antes as fotos eram quadradas, agora são um pouco mais largas, e dá para você publicar outros formatos. Teve a época do IGTV também, né? Que era nasceu e morreu, virou nasceu e Reels. morreu. Então, também, até mesmo tipo, no Facebook, né? As pessoas têm ali, não tem a mesma quantidade de pessoas que usavam antes, né? Eles também agora colocaram, né, vídeos assim como se fosse Reels, TikTok, enfim. Então, é isso, tem muita mudança de formato também, e que a gente não controla essas coisas. Sim, e eu acho que abrindo um parênteses no que a Fê falou inicialmente, quando a gente fala do nosso blog, a nossa liberdade, gente, a gente entende que a gente não é dono proprietário daquele espaço. Então, vamos dizer, quem tem blog no Blogger, ele pertence ao Google. Então, se o Google decidir desativar, a gente tem consciência que a gente pode perder tudo isso. Porém, eu não sei se vocês já viram, nas configurações, tem como você fazer backup, tanto do layout quanto do seu conteúdo. Uhum. Então, isso dá, querendo ou não, uma segurança de você fazer isso periodicamente.
Então, antes Sim. alguém diga assim, mas vocês estão falando que você tem liberdade, nananã, mas é de uma grande empresa. Nós entendemos isso. Mas quando a gente fala nessa liberdade, a gente se refere ao quê? Aos formatos, ao que a gente vai colocar, quando vai colocar, de não depender, de alimentar um algoritmo para ser visto. É sobre isso quando a gente fala disso. E eu acho que outra coisa que vale a pena de colocar é o tempo que a gente é blogueira, né? Então, a gente não está falando assim, criei um blog hoje, não. Eu particularmente, vou fazer 16 anos de blog. A Fê vai fazer 20, né? Aí você tá Uhum. quantos anos na blogosfera? Gente, quer dizer, o Pandinando ele tem menos idade do que quando eu comecei, porque antes do Pandinando eu tive outros blogs. Mas eu acho que eu comecei com blog lá para 2011, mais ou menos. São 15 anos. Então a gente já viu muita rede, como a Fê falou, millennials, zillennials, nascerem, irem de arrasta, né? Hum. Mas o blog, ele continua aqui. E Firme e mesmo, forte. mesmo essa coisa de, mas você está hospedando o seu site numa empresa. Se você não quiser hospedar numa empresa gratuita, como, sei lá, o Blogger ou o WordPress, você pode pagar e ter o seu espaço, e aí o espaço vai ser seu e pronto, entendeu? Que é uma coisa que, mesmo quando você paga uma rede social, né, você pode ter lá o Meta Verified, por exemplo, você não tem esse controle. Você não tem controle do formato, você não tem controle do que vai ser. Quando você faz um site ou quando você tem um blog, você pode. A Jujuba tá toda seduzente. Quando você tem um site ou quando você tem um blog, você pode postar texto, postar imagem, postar vídeo, escolher como você quer fazer aquilo, né? Então, eu sigo, por exemplo, blogs e sites que só tem texto, não tem foto, não tem nada, né? Sigo pessoas que misturam foto, faz uma coisa meio fotolog, meio flogão, para quem era Uhum. da época, né? Que posta a foto e vem com o texto. Também tem quem só posta foto, faz portfólio, né? Muitos fotógrafos fazem isso, criam a galeria Sim. de imagem e só posta, sei lá, aquela série de aquele conjunto de imagem. Mas isso é uma coisa importante. Quando a Anne fala assim, porque a gente está aqui há 15, 20 anos, a gente tem um portfólio. A gente tem um portfólio. Se vocês entrarem no meu site e vocês abrirem os primeiros posts, vocês vão ver que eu não era a escritora que eu sou hoje, né? Mas tem isso, tem uma coisa de progressão. Então, os meus primeiros posts eram ruinzinhos e agora os meus posts são muito melhores, porque eu fui desenvolvendo essas habilidades. Então, tem uma coisa de desenvolvimento de habilidade que é legal. Acho que tem uma coisa de testar formatos, né? Então, eu não sei muito bem o que eu quero escrever. Eu vou postar uma poesia e ver no que dá. Eu vou postar um conto e ver o que dá. Eu vou postar uma crônica e ver o que dá. Eu vou fazer uma resenha, né? Então, você pode testar formatos que nas redes sociais nem sempre isso é possível. Então, né, por exemplo, o Instagram ele tem uma legenda com limite de caracteres. Não dá para eu escrever um texto muito grande ali. Sim. E mesmo os que eu escreva, muitas vezes as pessoas não vão ler, porque o Instagram ele não foi feito para lidar com texto, ele foi feito para lidar com imagens, né? A princípio com fotos, depois com fotos e vídeos. Para a gente que é escritor, é legal a gente ter um espaço que propicia a escrita. É lógico que a gente vai encontrando jeitos de fazer isso nas redes sociais, mas ter um espaço voltado para a escrita é importante para artistas que são escritores. É um espaço assim meio desacelerado, né? Porque você entra ali no blog e você lê os posts, né? As publicações daquela pessoa. Não tem aquela enxurrada de anúncios, de propaganda, dessa coisa, né? Eu vou passando um vídeo de trás do outro, assim, né? Essa coisa que uma sobreestimulação. E eu acho uma coisa que é legal a gente pensar, que o blog, ele tem possibilidades. Então, por exemplo, o meu, ele é só blog. A Fê, ela é meio que híbrido. Ela tem o blog, mas ela também tem uma área de serviço. Uhum. Já no caso da Yu, ela dividiu. Ela tem o blog e ela tem um site pessoal feito no blog, né? Então, eu acho Uhum. que o escritor ele tem essa possibilidade, porque às vezes ele fala, mas eu não quero compartilhar os meus escritos, eu quero divulgar os meus livros. Você pode ter o blog com esse foco, né? Onde Sim. você coloca o seu processo criativo, os seus livros, locais de venda, falar sobre você. Porque às vezes a gente esquece, como escritor, às vezes a gente também é leitor. E é tão chato quando você quer saber mais sobre o seu autor, saber sobre os lançamentos dele, e você não encontra, porque às vezes ele não tem rede social. Eu acho que Uhum. tem duas coisas aí que vocês falaram que são importantes. Eu acho que para um escritor é legal ter um blog com textos regularmente. Vou ser muito sincera, né? Porque é isso, você entra lá no site do escritor e você encontra as mesmas informações que você encontraria no livro, né? Que é a mini biografia que está na orelha, uma outra rede social, e às vezes você quer ler mais daquele escritor. Eu acho que para escritor que está iniciando,
quanto mais textos você publica na internet, melhor, porque você chega, quando você vai bater na porta de uma editora, você fala, olha, eu já publiquei isso, eu tenho X leitores que me leem regularmente, né? Eu já construí uma base. E aí, linkando com o que a Yumi... Mas aí eu entendo, por exemplo, que tem escritores que só querem ter um site com essa é a minha biografia e esses são os meus livros e você compra em tal lugar porque não tem tempo de alimentar. Normalmente, o que eu percebo é que escritores que fazem isso são escritores mais consolidados, assim, são escritores mais famosos, que publicam por editoras grandes e que não têm essa preocupação, por exemplo, de conseguir uma editora. E aí isso se linka um pouco com o que a Yumi falou, que é, as pessoas que leem o meu site, elas tiraram um tempo, elas entraram no meu site. Ou seja, não foi uma coisa que, abri o Instagram para ver uma notificação que eu recebi e aí isso apareceu para mim. Elas realmente têm o interesse de parar e ler o que eu escrevo. E isso é muito valioso porque isso gera comunidade, porque elas param e leem o que eu escrevo e normalmente deixam um comentário, e aí eu leio o comentário e falo, vou responder essa pessoa, e entro no site dela ou no blog dela e vejo o que ela escreve e respondo essa pessoa, e assim a gente vai criando uma comunidade que realmente está interessada um no outro, que é diferente das redes sociais. Né? É muito diferente das redes sociais. Nas redes sociais as coisas aparecem pra gente, às vezes a gente nem está interessado naquela pessoa, e a gente viu e passou, e a gente só deu um like lá, né? Fez assim, com o dedinho, e não comentou, e não vai ver mais essa pessoa, talvez, se você não seguir essa pessoa. E às vezes, mesmo seguindo, o algoritmo não entrega. Tem essa coisa de desacelerar, que é legal. Tem essa coisa de separar um tempo para ler o fulano ou a fulana, que é legal. Mas, ao mesmo tempo, é uma construção lenta. Então, assim, nas redes sociais você cresceu, sei lá, você dormiu com 200, você acorda com 400 seguidores, vamos supor, né? Poderia ser qualquer outro número. No site, às vezes as pessoas te leem e elas não vão te falar nada. Eu tinha colegas de trabalho que eu fui descobrir que me liam, assim, depois da gente ser colega, sei lá, por 6, 7 anos. Que falou, eu entrei no seu site, eu falei assim, nossa, mas você não comentou? Não, mas eu gosto de te ler. Né? Então, é um outro jeito de fazer comunidade, e é um jeito mais lento de fazer comunidade, porém é uma comunidade que normalmente é mais duradoura, é uma comunidade que realmente acompanha. Eu tenho pessoas que me leem por 20 anos, porque começaram a me ler quando eu abri o meu blog e elas continuam me lendo até hoje. Né? E pessoas que antes de eu ter livro lançado deixavam comentários, eu gostaria muito de ver isso num livro, que eu pude mostrar para a editora quando eu fui atrás de uma editora. Eu acho que é uma comunidade que às vezes é uma comunidade menor, mas é uma comunidade que realmente apoia, não é só um número. Sim, e você tem também uma interação também mais orgânica, né? Ali através dos comentários, as pessoas leem, comentam, você consegue responder. Então, essa também é a diferença, né? Às vezes você termina tendo até um contato mais próximo com os seus leitores. E com a comunidade que escreve, né? Porque quem escreve em blog, ontem mesmo eu estava no Threads, aí passou por mim um post de uma moça falando assim, gosto de ler comédias românticas, me indique textos assim. E aí eu respondi para ela, falei assim, olha, eu não sou de ler muito comédia romântica, mas a Carol do Pequena Jornalista é praticamente uma especialista nisso. Ela tem um blog que só tem resenhas de livro assim, ela tem um clube de leitura que só tem resenha de livro assim. Indiquei a Carol e indiquei de mão beijada, assim, porque eu sei que a Carol é uma boa pessoa para falar desse assunto e para dar boas indicações. Eu falei para ela, se você... E aí peguei a parte de resenhas do blog da Carol e mandei para ela. Falei assim, olha, garanto que aqui você vai achar algum livro no estilo do que você quer ler. Né? Porque é isso, assim, a gente cria essa comunidade, mesmo tendo interesses diferentes. Né? Ou mesmo tendo visões diferentes para aquilo, porque, por exemplo, a Carol ela é uma exímia especialista em literatura. Talvez não seja a literatura que o pessoal considere alta literatura ou qualquer coisa assim, né? Porque eu ainda falei para essa moça nesse post, eu falei assim, eu gosto muito da Carol porque a Carol defende comédias românticas, né? E as pessoas têm muito preconceito com esse tipo de livro, porque fala que é tiquilite, é livro de mulherzinha ou qualquer coisa do gênero, né? E a Carol lê, ela gosta e ela difunde. E eu acho isso muito válido. Então, a gente vai criando esse tipo de comunidade. E, assim, eu leio a Carol, sei lá, deve ter mais de 10 anos que eu leio a Carol e que a Carol lê as coisas que eu escrevo. Então, esse é só um exemplo, assim, muito pontual, mas muito recente
e que eu sei que acontece no mundo blogueiro, de um modo geral, porque realmente quem escreve em blogs se apoia muito, né, e indica, então tem um pouco disso. Acho que a gente passou por uma fase, né, quando o Instagram deu o grande boom, que todo mundo queria ser blogueira e as pessoas distorceram muito esse termo também. Porque era isso, ser blogueira era quem escrevia em blog, e aí de repente as pessoas acharam que ser blogueira era começar a indicar produtos, e aí depois mudaram o ser blogueiro para ser influencer ou influenciador. Teve uma distorção aí, e aí as pessoas começaram a ver ter um blog como algo pejorativo. Mas não, ter um blog ajuda você a fortalecer a sua carreira de escritor. Porque é isso, você também vai estar escrevendo o tempo todo, né? Seja, eu, por exemplo, eu posto uma vez na semana, eu posto todo domingo. Então, uma vez na semana eu tenho que parar para escrever alguma coisa. Então, a rotina não me engole, né? Porque se a gente for deixar para trabalhar só quando a gente se sente inspirado, a gente não trabalha com regularidade. Tem uma outra questão que eu vejo que é um erro crucial que muita gente faz. Fica só trabalhando no livro, aí quando lança o livro não tem público. O blog te ajuda a construir esse público, né? Então, são todas essas questões, assim. Acho que por isso que a gente quis gravar esse vídeo também para falar, gente, vamos lá, abra o seu espaço, que seja seu, né? Que você possa colocar lá os seus textos, que você possa falar dos livros que você lançou, que você possa colocar sua agenda. Às vezes você vai, sei lá, fazer um sarau com seus amigos, ou ter um evento, ou evento do lançamento do próprio livro, enfim. E não só isso, como também quando as pessoas forem procurar você no Google, elas também vão encontrar o seu blog, o seu site. Então também é outra forma, né, de você aparecer ali, né, como fala, nos motores de pesquisa. Eu acho que é legal também de pensar no blog como um registro do tempo. Então, por exemplo, há 20 anos atrás, quando a Fê criou o blog dela, a forma que ela viu o mundo e ela registrou isso ali, seja fotografia, seja em texto, vídeo, se for voltar lá atrás, vai falar sobre aquela época. Porque a gente muda, a gente às vezes não percebe, acha que é a mesma pessoa, mas não, a gente muda, a gente é influenciado pelo meio em que a gente vive. E o nosso blog, ele transmite isso. Seja, vamos, por exemplo, eu escrevo os temas do Vivenciando a Escrita. É só isso que eu coloco no meu blog. Mas, de repente, eu começo a indicar os livros que eu tô lendo, os filmes que eu vi, as séries de TV e dou a minha opinião sobre aquilo ali. Daqui 5 anos, eu olhando para trás, eu posso falar, nossa, mas esse filme, eu amei aqui por isso, mas hoje eu evoluí, eu aprendi muita coisa, eu já faria diferente. Às vezes a inspiração vem, né, de algo, tipo assim, um livro que você lê, e fala, mas e se o final fosse diferente? E às vezes você escreve sobre isso e nasce uma fanfic, né? E a gente tem que pensar em qual é o nosso objetivo. A gente não está falando que as redes sociais não funcionam. Funcionam. Tanto que elas estão aí e estão se modificando. Porém, você pode o quê? Como você fala em rendimento, né? Você diversifica seus investimentos, você não coloca tudo em uma coisa só. O blog é isso. Então, de repente, do seu tempo de criação de conteúdo, você pode dedicar 60% para o seu blog. Os outros 40%, diversifique. É o YouTube, é o Instagram, Pinterest, Twitter, o que agora é X, né? Threads, não importa o que você fazer, o que faz sentido para você. E quando você está começando, eu acho legal também você pensar que, diferente das redes sociais, o blog ele não tem esse algoritmo que você precisa alimentar para você ser visto. Não necessariamente as pessoas vão comentar no seu blog, e isso não quer dizer que ele não seja bom. Às vezes é exatamente isso. A pessoa gosta de te acompanhar, ela entra todo dia para ver se tem algo novo, mas ela não se sente confortável em comentar. Às vezes é a correria do dia, ela tá lendo ali no metrô, no ônibus, né, enquanto ela vai para o trabalho, para a faculdade. Porém, você tem outras métricas para ver que tá lá no AdSense, o Google Analytics, na verdade, né? Que você pode ver quais são as métricas, da onde que é. Mas, de repente, a gente tem que criar só por criar. E se alguém ler, gostar, compartilhar, já é uma grande coisa. Porque, às vezes, a gente fica muito querendo alimentar o que o outro quer ler, o que o outro quer ver. E a gente se perde nisso. E a curto prazo, talvez você não sinta essa diferença. Mas, a longo prazo, a frustração vai vir. E aí vem o bloqueio, Que é a vem a frustração das dificuldade de redes criar, né? sociais, né? Sim. Porque assim, o meu número caiu, o meu post não entregou, não sei o quê. Porque é isso, nas redes sociais a gente está numa lógica de como que o algoritmo vai fazer isso chegar em mais pessoas. No blog a gente está numa ótica de vou fazer aquilo que eu gosto, aquilo que é importante para mim, aquilo que conversa com a minha literatura, aquilo que eu quero construir para deixar como um legado, aquilo que eu quero manter como um registro. Então é interessante notar isso. A Anne falou dessa coisa da linha do tempo, e é muito curioso, assim.
Então, por exemplo, eu com 20 anos eu lia muito mais homens do que eu leio com quase 40. Então, isso se reflete como no registro? Porque eu escrevi sobre isso? Não, mas se você olhar as minhas resenhas, você vai ver que vai ter mais resenhas de mulheres, porque ao longo do tempo eu fui me cansando, porque para mim, tirando um ou outro homem, eles escrevem muito parecido. E também tem outra coisa, né? No blog, por mais que o post tenha 20 anos, 15 anos, quando você for procurar, ele vai aparecer, Ele né? vai Não é. aparecer e ele vai aparecer para as outras pessoas. Uhum, ele vai aparecer para outras pessoas. Então é diferente, né? Nas redes sociais. Conteúdo velho já é velho. E tem ali um ritmo tão acelerado que conteúdo de 2 dias atrás já é velho. No blog, não, tem conteúdos ali que ainda são relevantes e que quando a gente procura, né, na internet, a gente consegue achar e ele ainda aparece. Né? Sim. Independente de algoritmo, independente de tudo, ele continua aparecendo. Sim, e eu já fiz esse teste, de assim, sei lá, ter ido no evento, escrito sobre isso no blog e ter postado no Instagram. E aí esperar, sei lá, uns 2, 3 anos e fazer uma busca. Tanto o ChatGPT quanto o Google, eles acham o blog. Eles não Uhum, acham as redes sim. sociais, mesmo tendo isso no Instagram, tendo isso no X, tendo isso no Facebook, por exemplo. E essa Você questão tem da mais busca, relevância. e essa questão da busca, eu vou pegar o projeto como exemplo. Se a gente lê, as postagens mais vistas, elas não são postagens recentes. É verdade. São coisas que a gente fez há 2, 3 anos atrás. Por quê? Porque são relevantes, né? As pessoas estão buscando e elas encontram aquilo ali. De repente, o seu blog ele tem um arquivo, você pode filtrar por mês, né? E você Uhum. olhar ali. Então, isso é muito bacana. Porque tem coisas que é temporal. E aí, esse negócio de relevante é uma coisa para a gente pensar, né? Porque, assim, nem sempre uma trend, por exemplo, vai ser relevante. Mas, às vezes, aquele texto que você escreveu porque você estava pensando numa coisa que te incomoda muito, vira relevante. Eu Uhum. tenho alguns textos no meu blog que são um dos mais lidos, por exemplo, que era isso, nasceram de coisas que me angustiavam e que eu falei assim, eu vou escrever uma reflexão sobre isso e vou postar. E hoje eles ainda são os mais lidos. Uhum. Talvez se eu tivesse feito, sei lá, vou pegar o exemplo da dancinha, mas poderia ser, sei lá, passando um pão, que foi o boom da pandemia também, né? Isso se perdesse, Sim, no meu entendeu? blog acontece a mesma coisa. Um dos textos mais lidos é um texto da época da pandemia e ele continua sendo um dos mais lidos. Então eu entro ali para ver o Analytics e as pessoas continuam lendo ele depois de tantos anos, né? E uma coisa, vou me dar como exemplo. Você inspirar alguém sem saber. Então, por Sim. exemplo, Também. uma das postagens mais vistas do blog é um que eu faço uma retrospectiva das minhas leituras de 2025. Essa inspiração veio de um post da Fernanda. Nem sabia, Eu gente, tô vi, sabendo agora. né? Eu vi uma postagem dela, depois eu vi uma de uma outra moça que eu não me recordo o nome agora no Instagram. Eu pensei, cara, eu acho que eu nunca fiz isso. E se eu fizesse? E eu fiz. E é uma das postagens mais vistas. Eu pensei, gente, sério mesmo, que o pessoal tem interesse em saber o que eu li. E às vezes a gente acha assim, nossa, mas minha vida é tão sem graça, é tão nada a ver, né? E você deixa de fazer. E às vezes é exatamente esse normal, o comum, que se torna extraordinário para o outro, né? Mas tem uma questão que eu acho que entra um pouco com esse negócio das trends, porque nas redes sociais, quando você vai ver coisas de livros, normalmente o que você está vendo? Lançamento em cima de lançamento, em cima de lançamento, em cima de lançamento, em cima de lançamento. Quando a gente faz um post de retrospectiva, normalmente não é o lançamento que vai estar ali, mas é algum livro que ninguém está comentando. Né? Uma das resenhas mais lidas no meu blog é de um livro chamado A Casa dos Budas Distosos, do João Baldo Ribeiro. Esse livro, ele foi muito famoso quando ele foi lançado, mas ele foi lançado na década de 90. Acho que ele é de 97, 98, por aí. Aí depois teve a Fernanda Torres fez uma peça com esse livro, um monólogo e tal. Mas assim, ele não tá no hype mais. Ele não tá no hype há muito tempo. E as pessoas continuam procurando sobre ele, entendeu? Por quê? Porque também é isso, os lançamentos, eles acabam por uma tendência editorial ou por conta do momento que a gente está vivendo, né, sendo um pouco parecidos. Né? Então, por exemplo, tem muitos livros de literatura asiática que falam sobre bibliotecas e gatos. Ou na época da pandemia, teve muita gente escrevendo sobre saúde, doença e morte. Aí tem muitas mulheres escrevendo sobre questões feministas e feminicídios e violências.
Né? Aí é aquilo que eu falei, os homens que parece que eles escrevem sobre a crise existencial que eles têm, elas são todas muito parecidas. Quando a gente pega um livro de uma outra época, mesmo que essa época não seja tão distante, a gente dá uma refrescada nisso, né? Então eu acho que faz muito sentido um post de retrospectiva, por exemplo, ser um post muito lido, porque as pessoas estão buscando algo que seja diferente daquilo que está no mesmo. Ou que seja uma perspectiva diferente. Porque é isso, se você é um booktuber, ou um booktalker, ou um bookgram, né? Cada rede social dá um nome diferente. Sim. Mas se você está falando sobre livros na internet e você tem parceria com uma editora, por mais que muitas editoras, e eu acho que as editoras são muito tranquilas nisso, tá? Eu já tive parceria, então eu posso falar isso. Por mais que elas sejam muito tranquilas a receber críticas, raramente você vai fazer uma crítica. E quando você não está preso a nenhuma editora e você escreve sobre aquele livro, você realmente vai escrever aquilo que você pensa. E eu estou usando como exemplo livros, mas você poderia colocar qualquer outra coisa aqui, né? Qualquer outra marca, qualquer outro produto, né? Poderia ser, sei lá, o eletrônico para sua cozinha, o eletrodoméstico para sua cozinha, poderia ser o fone de ouvido, poderia ser qualquer outra coisa. Eu acho que dá mais liberdade, o blog ele te dá mais liberdade. E também, por ter mais espaço, você também consegue fazer uma análise que é melhor. É melhor do que uma análise de 3 minutos de um Reels, é melhor do que uma análise escrita numa legenda do Instagram, enfim, porque você consegue falar disso com mais profundidade, pegar mais aspectos, falar, olha, isso aqui foi ponto positivo, isso aqui foi ponto negativo, isso aqui funcionou bem, talvez funcionasse bem no livro físico, mas no e-book não funciona tanto por conta do formato. Isso que a Fê disse me fez pensar em duas coisas. A primeira é, você como escritor, a partir do momento que você finaliza a sua obra e você vai compartilhar com o mundo, é a sua estratégia. Então, se eu tenho nas redes sociais, sempre falando dos lançamentos, que é tudo muito rápido, às vezes tem um criador de conteúdo que ele posta mais de 5 vídeos no mesmo dia. Então, de repente, será que dependendo, fazer uma parceria com um blog, um canal, que tem um jeito de criar um pouco mais desacelerado, não seria uma boa alternativa? Porque seria um conteúdo que ele teria uma vida maior, né? Uhum. De repente, vamos dizer, eu vou divulgar o meu lançamento, mas de repente o meu primeiro livro, ele caiu no limbo. Será que não seria uma forma de eu trazer ele para mostrar que ele ainda é interessante agora? E o segundo ponto é que a gente, por meio de muita tela, a gente está criando uma dificuldade de correlacionar fatos. Então você vê, é muito comum você ver no YouTube, tipo assim, entendendo o final do filme X. Entenda o que o livro tal quer dizer. A gente não precisava que alguém explicasse para a gente um livro, um filme. Hoje você precisa, né? Então, de repente, você como escritor, e se você correlacionasse aquilo que você está lendo, o que você está vivenciando, né? O seu olhar sobre isso. Porque às vezes a gente se conecta com o humano, com o imperfeito, né? Então, de repente, você trazer o seu olhar sobre aquele assunto é legal. Porque além do escritor, você também é um leitor. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu gostei da dica que a Fernanda me deu, eu gostei da dica que a Yumi me deu. E isso é uma coisa que a gente trouxe para o projeto com as resenhas, porque a gente sentiu que era importante a gente mostrar que o leitor e o escritor, eles podem coexistir no mesmo ser. E que é importante você, como escritor, Eles devem, ler. né? Eles devem coexistir no mesmo ser, gente. Se Mas vocês que estão infelizmente aqui não é uma falando... realidade para todo mundo, né? Então, mas aí é que tá, Anne. É assim, faz parte da profissão. É a mesma coisa de, sei lá, você querer ser um cirurgião e não querer abrir a barriga da pessoa. Não dá, entendeu? Se você quer ser um escritor, você tem que ler e você tem que escrever. Ponto. Ah, mas tem. Tem não sei o quê. Não. E outra coisa, resumo. Ler um resumo é diferente de ler o livro. E aí, assim, mas eu faço isso. Tá bom, você vai ser um escritor medíocre. Simples assim. Aí é a qualidade do que você quer entregar para o seu leitor, né? Porque tem gente, por exemplo, que quer escrever livro a toque de caixa para ganhar dinheiro. Não sei se é uma boa estratégia. Pode ser que venda, pode ser que venda, mas também é isso, né? Qual que é a qualidade, qual que é a relação que você vai construir com seus leitores, qual vai ser o nível de discussão? A escrita e a leitura, elas são atividades intelectuais. Elas precisam ser inacessíveis? Não. Tanto é que a gente tem um projeto justamente para tornar isso acessível. Mas, assim, por que as pessoas não relacionam as coisas? Porque elas não querem fazer esforço. E aí, assim, tem que ler e tem que escrever. Eu sou um leitor, eu sou um escritor que não lê. Desculpa, você não vai ser um bom escritor. Acabou. E eu não estou falando de ler alta literatura, de só ler Shakespeare
em Machado de Assis. Não. Você pode ler, sei lá, desde Shakespeare e Machado de Assis até o escritor que está começando que não é tão bom, né? Ou ler assuntos que as pessoas consideram super elevados e ler uma comédia romântica que a gente já sabe mais ou menos que vai terminar todo mundo feliz, entendeu? Mas isso faz parte da nossa profissão, a gente não pode ignorar. A gente não pode ignorar. E aí, assim, o nosso site, ele serve também para mostrar isso. Porque se eu só leio o clássico, por exemplo, talvez eu fique parada no tempo. Se eu só leio o contemporâneo, eu não vou aprender com os clássicos. A gente tem que ler um pouco de cada coisa, dentro do nosso espectro, né? A gente tem que ler um pouco de cada coisa. E isso faz com que a gente mostre para os nossos leitores, porque assim, não adianta eu reclamar que as pessoas não leem se eu não mostro as minhas leituras. Isso aí é assim, a Yumi da psicologia, ela pode dizer isso melhor que eu. A gente aprende, por exemplo. Eu posso chegar aqui e falar para vocês, leiam 500 livros. Se eu não leio 500 livros, qual é a credibilidade que eu tenho? Nenhuma, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que bater nessa tecla, ainda mais no mundo de IA, né? Que é muito fácil. O Brandon Sanderson, a gente pode até deixar depois na descrição do vídeo, o link do vídeo que ele fala sobre isso. O Brandon Sanderson é um escritor dos Estados Unidos, ele é professor de escrita criativa, ele tem trocentos livros, assim, ele tem muitos livros publicados. Ele vive de escrita e ele fez uma palestra muito interessante falando sobre isso. Ele falou assim: não é que eu sou contra a IA, mas é que a IA rouba um negócio que é o processo. Que eu acho que as redes sociais também entram um pouco nisso agora. Ela rouba o processo. Porque você só quer fazer e postar, você não para pensar no seu processo, porque tudo tem que ser tão rápido. E ele fala assim: por que eu sou escritor? E aí ele fala, os primeiros livros dele foram um fracasso. E ele vai traçando esse paralelo, ele vai falando do quanto ele aprendeu. Ele vai falando do quanto o processo é importante. E de como não dá para queimar etapas. Eu acho que o blog traz esse ritmo para a gente, de olha, não vamos queimar etapas, vamos pensar no que a gente quer escrever. A gente vai colocar uma foto junto, vai ser um vídeo, vai ser, sei lá, a narração do texto que eu escrevi, qual que vai ser a frequência de posts que eu vou fazer? Eu consigo fazer um post todo dia? Tem gente que consegue, a Thaís Godin é uma que faz post todo dia lá no site dela, porque ela tem um ritmo de vida que permite que ela faça isso. Eu não consigo, eu faço uma vez na semana. De novo, qual que é o objetivo? Né? Se eu quero construir público a longo prazo, se eu quero fazer as coisas do meu jeito, se eu quero praticar a minha escrita, o site, um blog é para isso. Redes sociais, vou dar um tiro no escuro, porque a gente nunca sabe se o algoritmo está entregando ou não, mesmo quando a gente está pagando. Talvez seja para falar com esse público mais rapidamente, mas que eu não sei se vai ficar comigo a vida toda. Né? Como eu falei, eu tenho o Júnior, por exemplo, que ele leu os primeiros posts do meu blog, ele lê o meu blog até hoje. Né? Então, assim, mas é isso, ter um site ou ter um blog ajuda a gente até a pensar nessas questões profissionais. Então, quais são os livros que eu estou lendo? Eu estou lendo muito? Eu estou lendo pouco? Às vezes eu estou lendo pouco, então, por exemplo, ano passado e esse ano também, eu não terminei nenhum livro ainda. Mas por quê? Porque eu estou lendo livros muito grandes. Às vezes as pessoas leem muito porque elas leem livros menores, tá tudo certo, eu não vou ficar me comparando. Mas essas são reflexões que eu posso trazer, inclusive, para a minha escrita. Assim, a gente precisa contar quantos livros a gente leu no ano? Ou qual que é a qualidade da leitura que a gente está fazendo? A gente está conseguindo conectar o que a gente leu com as coisas que estão fora do livro? Por que eu estou precisando de uma explicação do qual que é o final do filme ou do livro? Ah, talvez eu tenha que me desconectar mais. Ah, talvez eu tenha que, sei lá, estudar algum assunto, porque, sei lá, se o filme era um filme sobre guerra, e aí eu tenho que estudar mais sobre esse assunto de guerra para entender melhor. Não sei. Mas eu acho que isso faz parte do processo. O processo criativo como um todo, seja ele em qualquer área, ele exige esforço. E é isso que o Brandon, ligando com a palestra do Brandon, né? Maia pode escrever um livro em 2 segundos se eu dar um bom prompt? Até pode. Mas o que a gente ganha com isso? Enquanto leitor e enquanto escritor? Fica aí a pergunta, né? E aí eu acho que as redes sociais também é isso. O que eu ganho com essa velocidade? Fica aí a pergunta. Porque às vezes a gente está ganhando o quê? Estresse e burnout. E frustração. E frustração. Frustração porque eu não consigo produzir, frustração porque eu eu não tenho resultado, público. frustração porque eu não tenho seguidores, exatamente. Porque às vezes é isso, né? Às vezes você tem lá 5, 6, 10, 1 milhão de seguidores, mas essas pessoas não te conhecem. Essas pessoas não se importam. Essas pessoas não divulgam o seu trabalho, não compartilham as suas coisas.
E às vezes você tem, sei lá, 10 pessoas no seu site que é fiel te lendo, que faz tudo isso, né? Então, Uhum. fica aí a pergunta, o que que você ganha? E o que que você oferece também, né? Sim, e quando a gente fala de se desconectar, você tem que pensar no que você vai se conectar. Eu vou trocar uma coisa, pelo que eu vou trocar? Qual que é o propósito que eu vou fazendo, né? E quando a gente fala na criatividade, ela tem que ser estimulada. Que é como um músculo, você não vai para academia para ganhar massa muscular. O cérebro ele também precisa de estímulo de incentivo. E o blog ele pode ser um diário de experimentação. Então, por exemplo, assim, você vai tentar um novo hobby? Então vamos dizer, eu vou tirar uma hora do celular e vou fazer crochê, tricô, de repente eu vou fazer uma caminhada. O que que você viu nessa caminhada? Nas Uhum. pessoas, no ambiente? E você pode relatar isso. Esses registros podem servir de guia para quando você for escrever alguma coisa. Às vezes, como a Fê falou, a Yala pode criar um livro muito rápido, mas vai faltar sentimento, porque ela não tem vivência, ela não tem emoções, e a gente tem. Então, de repente, você chegou cansado do serviço, está com a cabeça cheia, de repente você pegar o lápis e o papel e colocar ali, ajuda, né? De repente você pode transcrever isso para o blog. Como que foi você chegar em casa num dia cansado e colocar suas ideias no papel? Você não precisa escrever o que está no papel, mas você pode escrever o sentimento. E de repente alguém fala assim: Uhum. Nossa, você disse exatamente como eu me sinto. E você cria uma conexão. E isso pode virar algo maior depois, né? Uhum. E o que Sim, acontece muito também é que a gente anda tão conectado virtualmente que a gente esquece de se conectar com a realidade, né? A gente às vezes para de perceber pequenas coisas. E também tem outra coisa que é muito importante também na psicologia, que é as sensações corporais. Né? Então, por exemplo, ok, eu estou segurando uma caneta, qual que é a textura dessa caneta? Qual que é a textura do papel? Ou então, né, eu quero descansar, eu vou, não sei, vou tricotar. Então, qual que é a textura dos materiais que eu tô tocando, né? Isso também é muito importante, porque também são essas sensações que vão servir para o escritor também poder descrever isso quando ele for escrever. sem contar que assim, né? Eu vou pegar um exemplo de nada mais, nada menos que Clarice Lispector. Clarice Lispector, ela escrevia semanalmente para o Correio Brasiliense, se eu não me engano. Muitos dessas crônicas, pedaços dessas crônicas, ou serviam de inspiração, ou entravam mesmo, assim, o trecho inteiro nos romances. Porque ela usava essa crônica como espaço de experimentação. Hoje a gente não tem um jornal para escrever, mas a gente pode ter o nosso site. E aí esses trechos, né, dessas experiências, porque às vezes é isso, às vezes eu estou fazendo, sei lá, no formato mais básico do tipo, querido diário, hoje eu acordei atrasada, tive que pegar o ônibus lotado, e aí no ônibus tinha um cara xingando não sei quem, e aí eu desci um ponto antes porque eu estava super estressada, mas isso aí pode virar depois a composição de um personagem, ou a vivência de um personagem. Então, assim, eu costumo dizer que em meios criativos nada se desperdiça. Né? Então, às vezes, um relato pessoal você pode transformar numa coisa, numa, numa vivência ali de um personagem para um romance, ou para um conto, ou para uma novela. Você pode também testar, porque às vezes você acha que aquele texto nem está tão bom. Aí você fala assim, eu vou colocar na internet para ver. E aí, ver a resposta dessas pessoas que estão te lendo, e às vezes um comentário de uma linha te traz um insight, uma ideia muito grande, que você fala, o que estava me incomodando nesse texto era isso, vou mudar aqui, vou fazer outra coisa, né? Então, são possibilidades que se abrem, né? E são, de novo, são possibilidades que se abrem sem as amarras do algoritmo. Porque você não está focado no que você vai. Você não está focado em quantidade e você não está focado em como uma máquina, um robô está querendo que você faça determinada coisa. Você está focado no quê? Vou fazer o meu melhor é isso. Às vezes o melhor vai estar em 100%, às vezes o melhor vai estar em 30%, e você fala, vou testar. E aí é isso, né? Essa possibilidade de tentativa e de erro, que eu acho que é bem menos cruel do que com as redes sociais. Tem uma coisa também que alguém estava falou assim, eu gosto de ter um blog porque se me der a louca de editar um texto de 10 anos atrás, eu posso voltar e editar. Eu não preciso ficar, né, ou apagar tudo, porque eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de, sei lá, fazer um carrossel belíssimo para o Instagram, de repente perceber que passou alguma coisa errada, e aí você fala, se eu apagar essa imagem só, que é a possibilidade que ele dá, né? O carrossel vai ficar sem sentido, e aí eu tenho que apagar tudo, porque não dá para editar, né? Então, assim, e é assim, gente, eu tô falando isso, mas sei lá, poderia ser a legenda de um vídeo no TikTok, né? Você põe lá, você faz aquela legenda no vídeo mesmo,
e aí saiu alguma coisa errada, e aí, enfim, paciência, vai ter que ficar errado. Enfim, ter o seu espaço, eu acho que é importante. Também tem uma coisa de identidade visual que a gente não falou aqui, né? Mas você pode montar, se você quiser montar. Eu abri um blog um dia desses, que eu falei, caracas, eu tô em 1999, porque era um blog gringo, e na hora que eu abri tinha nevezinha caindo. E aí eu Meu falei assim, Deus! nossa, fazia muito tempo que eu não via um site com nevezinha caindo, assim, sabe? Ó, Mas mas isso, é a personalidade da pessoa. mas isso pode ser Sim, um tema para um próximo vídeo, a gente falar sobre isso, né? Sobre a identidade visual sim. que você coloca. Então, assim, você pode, sei lá, se a sua cor preferida é laranja, o seu site pode ser inteiro laranja e ninguém vai encher o saco, né? Aí eu me Sim. falou dessa questão de jogar o seu nome no Google e aparecer. Eu sempre falo, né? Ter um site te dá credibilidade também. Um site ou um blog, enfim, te dá credibilidade. Né? Eu sempre brinco, se você olhar para as super grandes marcas, a Coca-Cola não deixou de ter o site dela. Né? A Natura não deixou de ter o site dela ou qualquer outra marca, né? A Volkswagen, eu não sei, estou pensando aqui em marcas muito grandes. Elas têm as redes sociais, mas elas continuam tendo o site delas. Por que que elas Sim. continuam tendo o site delas? Eu acho que isso é uma coisa também para a gente, né? Que eu acho que Pensar. perpassa por tudo isso, perpassa por identidade visual, porque no Instagram é só a cara do Instagram do jeito que o Instagram quer, ou no TikTok, ou enfim, né? Que vai ser aquela coisa, foto da bio, uma descrição super curta, um link para um site e o feed, E né? aí, Então você ai, pensa, né? Identidade visual, o formato, as informações mais longas para aprofundar, várias coisas aí. Então, tem uma questão de credibilidade também. Mas diga, Anne. assim, como a Fê trouxe o assunto identidade visual, ainda que não seja o tema, eu acho que eu quero dar uma dica assim. Você pode fazer o que você quiser no seu espaço, mas lembre-se que você está fazendo para o outro. Então, se você ama laranja, mas um site laranja, ninguém vai conseguir ficar muito tempo, ainda mais para ler o seu conteúdo. Então, as telas, as Depende do cores. tom, depende do tom Era do isso que eu ia laranja. falar. Às vezes você faz Não, um sim, título Se for um laranja laranja escuro e um neon, laranja muito clarinho no então, é fundo, por tem. isso que eu vou pegar e falar. Não é o assunto aqui, então eu não vou entrar muito em detalhe. Então, a gente tem que pensar muito nessa questão da experiência de quem está ali utilizando o seu site. Então, ele tem que ser responsivo para o celular, porque tem muita gente que lê pelo celular e não pelo computador. As cores, elas variam de tela. Claro que a gente não tem como ver tudo isso. Então, se você vai escolher um laranja, tem que ser um laranja que seja agradável para você conseguir muito tempo. Tanto que, se você reparar, boa parte das redes sociais, ela tem tons de azul. Tem um porquê. A gente tem um post no blog que fala sobre a psicologia das cores. As cores, elas têm um impacto na sensação que você quer transmitir. Então, não é só a cor que eu gosto. É o que eu gosto aliado a um propósito maior, né? Então, dá para você usar o que você gosta, mas sempre pensando nesse cuidado. Tá confortável para a pessoa ler o meu site? A fonte que eu estou usando está num tamanho legal? Ela dá legibilidade? A gente também tem um post no blog que fala um pouquinho da escolha de fontes. Então, como vocês perceberam, a gente tem muito conteúdo que vai além da escrita. Ela alia essa questão do design, da psicologia, porque tudo se conecta. E a gente tem que pensar nisso, correlacionar os assuntos, né? Então, escrever não é sobre escrita. Ele vai além disso. É sobre o que você vive, sobre o que você consome. É música, é moda, é cinema. É aquilo que ninguém está vendo nas redes sociais. E a gente tem que se lembrar disso, né? Por isso que ler bastante é importante, porque isso ler bastante ajuda a gente a pensar nisso, né? Então, nessas coisas todas e a conectar, né? A conectar, porque, por exemplo, lá no blog a gente falou sobre psicologia das cores ou sobre as melhores fontes para você usar no seu livro. Aqui a gente não está falando de livro, a gente está falando de site. Mas se você é esperto, você conecta os dois assuntos. Sim. Tem essa informação aqui que eu posso usar. Eu sei que eu posso transmitir, sei lá, mais calma se eu usar uma cor mais clara do que se eu usar um vermelhão, por exemplo, né? Mas, por exemplo, indústrias que trabalham com comida e com bebida, geralmente eles gostam do vermelho e do amarelo, tem um motivo aí por trás. E assim vai, né? Então, aí essa coisa do que você quer provocar. Uhum. E falando também da credibilidade, né, do site, de toda a questão da experiência, um site profissional como escritor também, né, você pode utilizar como portfólio.
né? Então, você está conversando com alguma editora, a editora fala, e quais livros você já publicou? Você já tem livros publicados, né? Ou você já ganhou algum prêmio, participou de algum concurso? Então, você pode fazer também um site profissional e colocar todas essas informações, sempre também pensando, né, na questão da funcionalidade, né? E É, de eu outras coisas tenho, que esse site eu pode tenho um ter. blog, eu tenho tudo isso. E foi o que eu falei. Quando eu cheguei na porta da editora, eu abri, meu blog tinha, sei lá, acho que uns 17 anos, mais ou menos. Então, eu falei para eles, olha, eu tenho 17 anos de trabalho como escritora. E aí eles ficaram tipo, uau, né? Porque além da credibilidade, mostra proatividade, mostra que você está Sim, produzindo coisas, que você está tentando formar público, que por mais que você não tenha, sei lá, às vezes você não tem muitos seguidores na internet, mas você já tem um público que movimenta, e aí eles entram lá e vêm, né? Então, tudo isso conta, é um diferencial. E Sim, hoje, não, o que eu ia falar é que, assim, tá tendo uma mudança no comportamento geral, assim, né? Eu ia falar das marcas, mais editoras, enfim. Eles olham os números, eles ainda olham os números, mas o número em si não está sendo mais o fator principal, vamos dizer assim, ou então pelo menos está tendo essa mudança, porque eles querem justamente ver isso, assim, o quanto essa comunidade é participativa. Não adianta você ter 1 milhão de seguidores, por exemplo, e ter, sei lá, 100, 200 comentários. Significa que a sua 1 milhão para 100, 200, essa comunidade não é uma comunidade mesmo, são só números. Isso está contando muito também para você conseguir não só parcerias com editoras para receber livros para fazer resenha, por exemplo, como para você conseguir contrato para você publicar, como para você conseguir parceria com outras marcas, porque às vezes, sei lá, você não está conseguindo parceria com uma marca com uma editora, mas você consegue com uma papelaria, por exemplo, que é algo uhum, correlacionado, né? Então, tudo isso conta. sim, e eu acho que para a gente fechar o assunto, você tem a possibilidade de ter só um blog, ter um blog e um site no mesmo local, e ter um blog e um site. E uma alternativa que hoje é uma possibilidade, e não é uma publicidade, poderia ser, mas não é o Canva Sites, né? Então, se você não tem muita familiaridade com HTML, com programação, o Canva Sites facilita muito. E aí você pode criar uma landing page, uma interface bonitinha lá, ele tem modelos pré-prontos, editar com a cor da sua identidade visual como autor, ou as cores que você gosta. E você pode linkar o seu blog em outra plataforma. De repente, você tem uma newsletter onde você compartilha seus escritos, você pode linkar nesse site e ter as duas alternativas com praticamente um gasto muito baixo nisso, né? uhum. Dá Então para você vai fazer pelo testar, Canva, dá para fazer pelo Google Sites e linkar né? o Blogger dentro do Google Uhum. Sites, dá para fazer pelo Então, WordPress. você Plataforma não tem E, vários. falta. e não sei ainda se quando esse vídeo sair, já vai ter saído o vídeo de ensinando a fazer o seu site no Canva, mas vai ter aqui Em algum momento do em algum ano. momento, vai estar linkado aqui, vai estar na descrição, vai estar aqui no card, mas vai estar por aqui. Né? Ou seja, se você ainda não tem um blog em 2026, a gente listou vários motivos do porquê vale a pena você ter e a gente vai ensinar como você criar. No blog, a É. gente também já falou sobre esse assunto, porque nós somos defensoras do blog. Então, Uhum. sempre que a gente tiver oportunidade, a gente vai estar listando porque você deve ter um blog. E eu não vou abrir essa portinha muito agora, mas assim, um blog é melhor do que uma newsletter. Ah, é porque o Substack, o Medium, não sei o quê. O Blogger ainda é melhor, mas a gente conversa sobre isso depois. Porque é isso, eu acho que, falando muito rapidamente, a newsletter tem o mesmo problema das redes sociais, que é encher as pessoas de informação quando não necessariamente elas querem, né? Então, se Uhum. você se inscreve em muitas newsletters, chega uma hora que você fala, meu Deus, você começa a pagar sem ler, porque você já está ali em tantas e não tem tempo hábil para ler todas, e aí você começa, né, enfim. E acaba Então, terminando no spam, né? acaba sendo spam. E aí o blog não, o blog é aquilo, a pessoa só vai te ler se ela realmente parar para te ler. Ponto, né? Então tem essa vantagem. E o que eu vejo é que tem muita gente que para ler o meu blog. Pelo menos da minha experiência, tem bastante gente que lê, assim. Então, E isso, gente, vale a pena comentar que a Fê, ela tem tanto blog como a newsletter. Então, ela tem propriedade para dizer o que ela está Sim. falando. Se sim, vocês quiserem saber mais sobre o assunto, vocês podem deixar nos comentários para cá. A gente pode trazer ou num vídeo ou num post no blog mais um pouco sobre o assunto. sim, a gente aprofunda isso aí. Até a diferença de blogger e newsletter, enfim, a gente pode aprofundar mais depois. Certo, gente? A gente vai encerrar por aqui porque a gente já falou por muito tempo. Pelo que eu tô olhando aqui no reloginho, quase 2 horas. Então,
vocês viram que somos entusiastas, né? Não sei se na edição a Yumi vai fazer um milagre, esse vídeo vai estar um pouco menor, mas, né, somos entusiastas dos blogs e somos entusiastas porque nós vemos o quanto eles são importantes para as nossas vidas de escritoras, para as nossas vidas como profissionais que são empreendedoras, né, com os nossos trabalhos textuais, enfim, diagramação, leitura crítica, ilustração, tudo isso conta, porque a gente percebe o quanto a comunidade é uma comunidade fiel, é uma comunidade unida, e o quanto isso nos ajudou com as nossas publicações, com os nossos livros mesmo. Não esqueçam de conhecer os nossos blogs, que estão também aqui na descrição, que é muito importante. Algumas observações.com, Plantinando.com.br, profanofeminino.com. Visitem, deixem os comentários e, lógico, né, o do projeto escritacriativa.com. Eu espero que vocês já conheçam, mas se não conhecem ainda, vão lá que tem muito conteúdo. Se você não souber por onde começar, clique onde está escrito Comece aqui. Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!